Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechando os nossos olhos, vamos nos acalmando e vamos assim elevar os pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pela bênção da vida, a bênção da reencarnação. Pai querido, aqui estamos nós, os seus filhinhos da terra, pedindo a sua bênção, pedindo um pouco da sua luz para essa nossa noite de aprendizado. Que o Senhor possa, Pai, nos envolver numa atmosfera de fraternidade, de paz, de união, que possamos, Pai, ter um bom entendimento da lição de hoje. Que o Senhor permita que os nossos irmãos espirituais possam vir em nosso auxílio, nos intuindo, nos inspirando, dilatando o nosso entendimento, de maneira a termos uma compreensão mais ampla do que for passado hoje na nossa reflexão. Obrigada, meu Pai, por tudo, por esta oportunidade bendita. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos guarde sempre em sua santa mão. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre a primeira revelação de Deus. O povo hebreu era o único que acreditava em um único Deus. Os outros povos, eles tinham a crença em vários deuses. Eles eram politeístas, né? Então, tinham vários deuses. Dá para a gente ter uma ideia pelos romanos, não é? Que tinham lá vários e vários deuses. E já o povo hebreu já tinha esse entendimento de um único Deus, né? E esse povo, o povo hebreu, na realidade, eram espíritos que foram degradados do sistema de Capela e reencarnaram, foram exilados, né, de lá, e foram exilados aqui na Terra, então reencarnaram aqui no nosso planeta. Esse povo, ele era extremamente orgulhoso. Era um povo que sofreu bastante para quebrar esse orgulho, mas estava difícil de quebrar, né? Então eles viviam em tribos nômades, era um povo sem lar, sem pátria, né? Era um povo tosco, na sua grande maioria eram pastores e eram bem ignorantes. Eles se preocupavam antes de tudo com as coisas materiais. Porém, apesar disso tudo, eles já tinham a crença no Deus único. O exílio na Terra não pesou tanto em outras raças que também foram degradadas, quanto pesou na alma orgulhosa desse povo hebreu, que não se adaptavam nesse novo mundo. No entanto, todas as raças da Terra devem a eles a revelação do Deus único. Não é fato? No Deus soberano, no nosso
Senhor e orientador de todas as coisas, Criador de todas as coisas, nosso Deus, né? Então, para que esse povo orgulhoso tivesse a oportunidade de quebrar esse orgulho, Deus permitiu que eles fossem feitos escravos no Egito. E lá no Egito eles sofreram um bocado, porque o trabalho era árduo, era pesado, né? E era embaixo de chicotada. Um trabalho bem rústico, difícil. Então eles viviam numa condição subhumana, porque eram mal alimentados, maltratados e ainda viviam em cabanas miseráveis. Escravos. E apesar de todas essas situações prejudiciais a eles, né, eles se reproduziam e se multiplicavam desenfreadamente, que nem coelho, que nem rato, né? E o faraó, então, percebendo isso, que eles estavam em maior número do que o povo dele, ele pensou, isso é um perigo, né? Os escravos estão em número bem maior do que nós, os donos da terra. Então, ele, percebendo esse perigo do aumento dos escravos, né? E ele se sentindo ameaçado diante disso, ele teve uma ideia terrível, que foi executar todos os recém-nascidos do sexo masculino. Ele ordenou que assim fosse feito. E, claro, com a contribuição de quem? Das parteiras, né? Que quando nascesse um menino, era para eliminar a criancinha já ali no nascimento. Porém, nem todas as parteiras obedeceram essa ordem. Muitas delas não tiveram coragem de fazer isso. Então, alguns meninos sobreviveram, né? E o faraó tinha lá uma filha adolescente, uma filha que ele adorava. Essa filha era a adoração dele, né? E ele então fazia todos os seus gostos, todos os seus caprichos, todas as suas vontades eram atendidas, né? E certa feita essa menina, essa moça, Termutes era o nome dela, ela foi tomar banho no rio e encontrou um cesto. E quando ela abriu o cesto, que olhou dentro, tinha um bebê, um menino. E ela se tomou de amor por esse menino e levou a criança para ela criar. Ela criou esse menino como um filho adotivo. E o faraó não falou nada, porque ele deixava, né, eram os gostos da filha, ele deixava ela fazer o que queria. E o fato é que este menino, esse bebezinho que a filha do faraó criou, era Moisés, um enviado de Jesus, que tinha como missão vir trazer as leis divinas para aquele povo e, ao mesmo tempo, reafirmar, né, a existência, a concepção do Deus único. Essa era a missão de Moisés. E Moisés, então, foi criado pela filha do faraó, recebendo ali uma educação primorosa, uma educação para um príncipe realmente, né? Ele foi criado como um príncipe.
E só depois dele já adulto, já moço, é que a filha do faraó revelou a sua verdadeira origem, né? E aí foi dessa maneira que ele passou a observar a vida que os escravos levavam, ele sabendo que ele era daquele povo, a sua origem era daquele povo que estava feito escravo ali. Então ele começou a observar e viu que era uma vida desgraçada que eles levavam, uma vida muito sofrida, muito difícil, e começou a se compadecer deles, né? E também começou a ficar revoltado quando ele via algum escravo ser maltratado. Ele ficava, sabe, furioso com aquilo. E certa vez ele não conseguiu dominar a ira. E quando um egípcio estava surrando um escravo, ele, vendo que não havia testemunhas, ele atacou o egípcio e acabou matando esse egípcio. Porém, um certo dia, quando ele estava discutindo com um hebreu, esse hebreu jogou-lhe no rosto que sabia do homicídio que ele havia cometido. Então, Moisés temeu a reação do faraó quando tomasse conhecimento desse fato e ficou em pânico e resolveu fugir. E fugiu para os lados do Sinai e lá ele ficou muito tempo. Passou muito tempo lá, encontrou um povo naquela região onde ele começou a trabalhar com aquele povo, a conviver com aquele povo, que acabou ali se casando com uma moça. De todos os profetas, Moisés foi o que mais se destacou, né? Ele era um médium extraordinário e foi despertado para a sua missão através de vários fenômenos mediúnicos, né? De modo que os espíritos superiores, em nome de Jesus, vieram falar a ele, através da mediunidade, que a sua missão também era de libertação do povo hebreu, do cativeiro do Egito, né? Então, Moisés voltou lá para o Egito e foi confrontar o faraó para que o faraó libertasse o seu povo. Mas, claro que o faraó não ia obedecer. E resistiu e continuou com os escravos. Então foi onde Moisés, através da sua poderosa mediunidade, ele provocou as pragas do Egito, que vocês já devem saber, né? Teve lá as várias pragas do Egito, que chegou o ponto que o faraó não teve mais como resistir às 7 pragas do Egito, né? E ele então libertou o povo. E o povo seguiu Moisés e foram procurar a tal da terra da promissão, né? E foram com Moisés deserto afora. E viveram nesse deserto por 40 anos. Olha que é tempo, hein? 40 anos. E era um povo que já vinha, né, de uma realidade sofrida e sofreu um tanto mais no deserto por 40 anos. E foi aí a oportunidade deles testarem, porem à prova a sua fé em Deus, né? Eles tiveram ali o teste. Será que a fé era mesmo uma fé firme ou era uma fé vacilante? E eles tiveram a fé testada ali no deserto.
Mas Moisés foi sempre assistido por Jesus e pelos espíritos mensageiros do Cristo, né? E foi sob a proteção deles que ele organizou os reinos de Israel e de Judá lá na Palestina. Moisés mediunicamente recebeu do mundo espiritual as leis básicas para poder educar os hábitos humanos daquele povo, construindo um grande alicerce, né, do aperfeiçoamento moral dos homens, através dos 10 mandamentos que ele recebeu, né? Então, há na lei mosaica duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil disciplinar estabelecida por ele mesmo, Moisés. A lei de Deus, ela é invariável, né? Apropriada para todos os povos e para todos os tempos. Já a lei civil, ela é variável, né? Vai de conformidade com o povo e com a época, né? Com os costumes da época. Então, Moisés recebeu 2 tábuas da lei. Em uma encontrava-se o respeito a Deus e na outra o respeito ao próximo, né? Então, os 10 mandamentos. Vamos relembrar aqui os 10 mandamentos. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás imagens de escultura. Segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto mandamento: honrarás teu pai e tua mãe. Quinto mandamento: não matarás. Sexto mandamento: não adulterarás. Sétimo mandamento: não furtarás. Oitavo mandamento: não dirás falso testemunho. Nono mandamento: não desejarás a mulher do próximo. 10º mandamento: não cobiçarás os bens do próximo. Tá vendo aí? Então, estas são as leis de todos os tempos, para todos os povos. Por isso que é de caráter divino. Essas leis brilham ainda hoje por alicerce de luz na edificação do direito dentro da ordem social. Os direitos humanos tiveram origem aí. Né? E a justiça também. Né? Foi assim que a palavra da esfera superior gravava também a lei de causa e efeito para o homem, advertindo que, quando ele falou olho por olho, dente por dente, queria dizer o que você fizer para o outro vai voltar para você, do mesmo jeito, né? As leis estabelecidas por Moisés eram para combater pelo medo um povo ignorante, um povo bruto, selvagem, indisciplinado, né? Ele precisava disciplinar esse povo. E como fazer isso? Apresentando a eles um Deus que era temido, que tinha que ser temido, um Deus severo, né? Um Deus que era vingativo. Se você me desobedecer, né, vai levar um castigo. Então, foi esse o Deus que Moisés trouxe e apresentou a esse povo. E associou a Deus as leis civis que ele também colocou ali no meio.
né? Ele não falou, fui eu que criei essas leis. Essas daí foi Deus que mandou, essas daqui fui eu que criei, para vocês serem um pouco mais gente. Não, ele associou como se todas as regras viessem de Deus, para que eles obedecessem, senão não iam seguir. E para que seguissem esse Deus tinha que ser um Deus tirano, um Deus bravo, um Deus, né, que iria castigá-los caso não fosse obedecido, né? Então ele deu essa personalidade terrível e temível a Deus. Não teve outro jeito. Tinha que ser assim, porque senão ninguém iria segui-lo. Era um povo muito bruto mesmo, né? Então, foi assim também que as ideias de justiça e de solidariedade, dos deveres coletivos, dos deveres individuais, com higiene do corpo, com o cuidado da mente, tudo isso foi assim que ele veio trazendo essas ideias e educando esse povo, porque aquela história de lavar as mãos é porque era uma questão de higiene. Eles não lavavam as mãos antes das refeições. Então, ele foi e ensinou que tinham que lavar as mãos antes das refeições, não é? Ele ensinou que deveriam abster-se do sexo quando a mulher estivesse no período menstrual, porque eles eram brutos. Ele teve que ensiná-los a não consumir carne de qualquer animal. Havia os animais herbívoros que a carne era apropriada para o consumo humano, mas tinha animais que não eram, e que eles não deveriam consumir, porque eles comiam qualquer coisa, com a mão suja. Era bicho, quase, né? Eram brutos. E ele veio, então, educar esse povo, né? Então, dessa maneira, Moisés instala o princípio da justiça, né? Coordenando e influenciando a vida de fora para dentro. Porque depois vem o Cristo e vai ser de dentro para fora, né? Então, essas leis são regras morais universais. E é preciso compreender que toda salvação começa no íntimo do homem, no íntimo de cada um, não é? Bem, nós vamos agora trazer uma história de Humberto de Campos para nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje sobre a primeira revelação de Deus. No livro Contos e Pontos, ou melhor, Pontos e Contos, estou trocando no livro Pontos e Contos, Humberto de Campos traz uma dissertação. Então, ele traz assim, dissertação inacabada, nesse livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que conta a historinha assim. Depois de certa pregação de Jesus em Cafarnaum, o mestre entrou na casa de Pedro e encontrou 4 cavalheiros de luzente aspecto a lhe aguardarem a palavra. Vinham de longe, explicaram atenciosos que eram judeus prestigiosos da Fenícia, moravam em Sidom e que já haviam bebido a cultura egípcia e grega, tanto quanto a filosofia dos persas e dos babilônios. O anúncio da boa nova chegara-lhes aos ouvidos. Desejavam servir nas fileiras do novo reino, combatendo a licenciosidade dos costumes, na avareza dos ricos e na revolta dos pobres. Aceitavam o Deus único e pretendiam consagrar-lhe a vida. O Senhor ouviu-lhes as informações com admirável benevolência. Cada qual falou por sua vez,
comentando as angústias do problema social, na poderosa cidade de que provinham, e após encarecerem a necessidade de transformações políticas no cenário do mundo, esperaram curiosos a palavra do Cristo, que lhes afirmou bondoso. Está escrito: amarás o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, de todo o coração, e não farás dele imagens abomináveis. Eu, porém, acrescento: fugi igualmente à idolatria dos vossos próprios desejos. Aniquilai o exclusivismo e não vos entronizeis na mentira, porque estaríeis lesando a sublime divindade. Moisés recomenda: não tomarás o nome do Todo-Poderoso em vão. Esclareço-vos eu, contudo, que ninguém deve menoscabar o nome do próximo na maledicência, na calúnia, no verbo inútil ou desleal. Determina o decálogo: santificarás o dia de sábado. Exorto-vos, entretanto, a não converterdes semelhante artigo em escora da ociosidade. Manda o texto antigo: venera o teu pai e tua mãe. Todavia, é imperioso reconhecer a necessidade de respeito a todos os homens dignos, esquecendo-se, no bem geral, as fronteiras de raça, de cor, de religião, compreendendo-se que acima dos limites impostos pelo sangue na terra, prevalecem os imperativos sagrados da família universal. Reza a lei do passado que não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Pede o Venerável Testamento: não cometerás adultério. Eu asseguro-vos, no entanto, que o adultério não atinge somente o corpo de nossas irmãs em humanidade, mas também a carne e a alma de todos os homens que se esqueceram de caminhar retamente. Aconselha o grande legislador: não furtarás. Eu digo-vos, contudo, que não se deve roubar somente objetos valiosos e valores em dinheiro, mas também não nos cabe furtar o tempo do Senhor. Consta a velha aliança: não dirás falso testemunho. Eu declaro-vos, porém, que é imprescindível guardar boa vontade e amor no coração, irradiando-os em pensamento. Assinala a revelação antiga: não cobiçarás. Eu, porém, vos afianço que nos compete a obrigação de procurar a luz, o bem e a felicidade, trabalhando sem desânimo e servindo a todos. Inacessíveis à peçonha do ódio, da inveja, do despeito, da discórdia, portadores que são esses de veneno e treva para o espírito. O mestre fez pequeno intervalo na preleção, reparando que os visitantes se mantinham confusos e pálidos. Nesse interim, a sogra de Pedro pediu licença, pedindo a presença de Jesus. Alguns instantes depois, ao retornar
para prosseguir nos ensinamentos, debalde procurou o mestre os consulentes, movimentando os olhos ternos e lúcidos. Mas na sala silenciosa, porém, não havia mais ninguém. Muita paz a todos. Assim seja.